E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aurora Engenharia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre processos de projeto, mais especificamente eu quero trazer para vocês o nosso briefing de projeto hidrossanitário. Mas voltando um pouco na pauta de processos, vocês sabem por que é tão importante termos os processos bem definidos? Na realidade, todo mundo que trabalha com projeto tem um processo. O problema é que às vezes esse processo de projeto dessa pessoa ou desse escritório, ele não está organizado, ele não está mapeado. Então a pessoa ali, ela sozinha, ela sabe como que ela faz, como que ela trabalha, mas o que acontece se ela precisar contratar alguém para trabalhar junto com ela? Ela vai ter que ensinar do zero? Ou será que ela vai ter um documento ali de processo para mostrar como que eles trabalham? Então, quando você tem processos bem definidos, você define bem quais são as etapas de projeto, o que acontece em cada etapa, você tem um controle muito maior, por exemplo, do prazo, da precificação, você consegue precificar melhor seu projeto e o mais importante de tudo, você consegue escalar com mais facilidade o seu negócio, você consegue trazer mais pessoas mais fácil para te ajudar no seu negócio. Então, todo escritório organizado, todo projetista bem organizado, ele deve sim parar um pouquinho para organizar esses processos, para mapear tudo que ele faz, ver se tem algum ponto de melhoria, algum gargalo e assim buscar sempre crescer. Então, hoje, vou trazer para vocês o nosso primeiro item do processo, a primeira etapa de projeto que a gente tem, que é o briefing hidrossanitário. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quiserem saber mais sobre as outras etapas, sobre como mapear esses processos, deixa aí nos comentários para eu saber que isso interessa a vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o briefing de projeto hidrossanitário, ele é basicamente uma coleta de informações essas que vão ser importantes, que vão influenciar no projeto. Então, algumas dessas informações, né, quem vai morar na casa é que vai saber. Mas quando a gente não faz o projeto para o cliente final, a construtora ela informa para a gente um padrão que eles usam ou a gente usa o que acha melhor. O ideal é que esse briefing seja feito com a pessoa que vai de fato morar na casa. Para nós é o que mais acontece porque é o nosso cliente principal. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. A gente faz uma reunião. Antes dessa reunião, eu com o projeto arquitetônico em mãos, eu preparo essa planilha. Então aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver, ó, banho suíte 1, banho suíte 2, suíte 3, suíte master, área de serviço. Isso aqui são os dados do arquitetônico. Então eu tiro lá do arquitetônico os nomes dos ambientes exatamente como está lá, porque essa vai ser a nossa referência. Então aqui eu coloco o nome do projeto, o nome do cliente, eu ocultei aqui, os moradores fixos, quem vai morar naquela casa e dias críticos, visitas, né? Então, às vezes, a gente trabalha com famílias aí que recebe muitas pessoas em casa, várias vezes por ano, então é importante a gente saber isso para definir a simultaneidade que a gente vai utilizar para os aparelhos. Se vai ter várias duchas sendo usadas ao mesmo tempo, coisa e tal. Então aqui a gente começa pelo tempo médio de banho de cada morador. Então aqui deu 15 minutos todo mundo. E os banhos por dia. Isso aqui vai ajudar a gente a dimensionar os reservatórios. Depois a gente vem para os modelos das duchas, onde tem água quente, onde não tem. Algumas coisas eu já preencho antes de fazer a reunião, porque são coisas que já foram definidas lá atrás na proposta. Então, a gente sabe, por exemplo, se vai ter água quente nas duchas, se vai ter água quente em tanque de lavar, essas coisas. Então, aqui às vezes eu já coloco um xizinho antes, mas se não, a gente vai preenchendo isso aqui na hora junto com o cliente. Então, vou preenchendo tudo, a vazão pretendida. É claro que tem algumas coisas, né, pessoal, que o cliente ele não vai saber de bate-pronto. Por exemplo, se você perguntar quantos litros por minuto o cara quer na ducha dele, ele não vai saber te falar. Então, a gente explica, olha, 12 litros por minuto já é uma vazão para lá de boa, né? Tá quase beirando ali o desperdício e tal. A gente explica isso para ele, para ter um parâmetro, e ele fala para a gente o que ele quer. Onde vai ter água quente, aqui ó, coisas importantes que vão influenciar no projeto mesmo. Se as bacias sanitárias são válvula de descarga ou caixa acoplada, qual o modelo dessa bacia, se é aquela bacia suspensa ou se é convencional, se ele quer ralos dentro e fora do box, os tipos de ralo. Então tudo isso aqui é inerente aos banheiros da casa. Às vezes, quando tem alguma coisa que a gente ainda não sabe, não tem como o cliente saber, a gente deixa marcado aqui ó, de vermelho. Por aí vai, tem um campo de observações também. Então, quando você for fazer o seu, é importante você colocar as informações que são importantes para você no seu projeto, certo? Aqui, por exemplo, a gente já melhorou esse briefing várias vezes, porque às vezes a gente faz a primeira vez, fica de um jeito, e ao decorrer do projeto a gente tem que voltar para perguntar alguma coisa para o cliente, né? Porque esqueceu de perguntar no briefing. E a gente vai melhorando esse documento com o tempo. Então, aqui a gente vai contemplando ó, tudo que
tem no projeto, no arquitetônico, e tudo que vai fazer diferença no hidrossanitário. Parte de cozinhas, onde que é a máquina de lavar louça, se tem triturador, calha úmida, onde vai ter o ralo de piso, onde que vai ter o filtro. Então, várias coisas aqui, né? Se vai ter recirculação, aqui a alocação de pontos vai ser enviada ainda. Então, a gente já aproveita para cobrar alguns arquivos, caso ainda não tenha, né? Aqui já vem para piscinas e spa. Então, assim, o grande intuito disso aqui é você ter um documento que foi feito lá no começo pelo cliente, preferencialmente por aquele que está te pagando, e você pode usar esse documento depois, caso necessário. Então, depois que a gente faz a reunião, a gente faz também uma ata dessa reunião, que é essa daqui, ó. Então, nessa ata, uma ata de reunião normal, no dia tal foi realizada a reunião de briefing, tananã, que eu falo quem estava na reunião, quem participou, e nessa reunião foram definidas algumas informações que servirão como base para a elaboração do projeto hidrossanitário. Algumas questões ainda serão definidas ao longo do projeto. E aí eu simplesmente pego tudo que a gente colocou lá no Excel e já colo aqui para ficar, todo mundo ciente do que ficou definido nessa reunião. E depois eu mando para todo mundo que estava na reunião assinar isso daqui também. Voltando aqui para a planilha, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante também. Ó, parte de exterior aqui. Coisas que a gente pergunta que eu acho muito importante. Por exemplo, restrição quanto ao espaço da sala técnica. Por que a gente pergunta isso aqui? Porque teve um projeto até hoje, um só, e a gente tinha lá um espaço da sala técnica, para colocar caixa d'água, boiler, e a gente fez um layout conforme a gente achou que seria melhor, mas depois do projeto entregue, o cliente falou, olha, vocês não podem usar esse espaço todo aqui não, porque eu quero colocar, eu nem lembro mais o que era, eu acho que era algum painel ali de controle para o sistema fotovoltaico, alguma coisa parecida. E ele não tinha falado isso para a gente em momento algum antes do projeto, então a gente pressupôs que poderia utilizar o espaço da sala técnica conforme a gente preferisse, e não. Então, depois disso, a gente coloca sempre essa pergunta, olha, tem alguma restrição em relação ao espaço da sala técnica ou a gente pode utilizar conforme achar melhor? Então, nesse caso aqui não tem restrição. Mesma coisa em relação ao telhado, que mais? Ó, destinação de águas pluviais, se tem galeria ou se vai para sarjeta, se tem restrição quanto à destinação final de dreno de ar-condicionado, os modelos que o cliente prefere, nesse caso que ele tinha preferência de um modelo de reservatório de água fria, de boiler também, placas solares, tipo de material dos tubos de água quente, isso aqui pode variar de acordo com a região, algumas regiões usam mais CPVC, outras usam mais PPR, acionamento da recirculação, nesse caso que vai ser por horários, se tem alguma norma do condomínio que a gente deva prestar atenção, nesse caso que não tem, e se vai ter alguma observação que a gente vai colocando também. E esse é o nosso briefing, pessoal. Esse documento aqui é importantíssimo, é o pontapé inicial do nosso projeto. Depois desse briefing, a gente vai para a pré-compatibilização, onde a gente vai precisar do arquitetônico definitivo e do estrutural também. Se tiver outras disciplinas já em desenvolvimento, a gente também pede para compatibilizar. E depois da pré-compatibilização, aí a gente vai para a etapa de modelagem. Temos mais algumas etapas aí ao decorrer do projeto. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos falando sobre isso aqui para vocês. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda o canal a crescer. Se inscrever se tu ainda não é inscrito. Compartilhar com um amigo e deixar aí o seu comentário, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até a próxima.